Olá, está no ar MP Cidadão. E no nosso programa de hoje, você vai ficar por dentro dos principais destaques do portal do Ministério Público do Rio de Janeiro no quadro Minuto MP RJ. Você vai ver como foi o encontro Muda Rio, um ciclo de debates promovidos pelo MPRJ sobre segurança pública, crise fiscal, saúde e educação. E aqui no estúdio, para falarmos sobre endividamento público, incentivo fiscal, securitização e combate à sonegação fiscal, nós vamos receber os promotores de justiça e coordenadores do GAESF, que é o grupo de atuação especializado em combate à sonegação fiscal e aos ilícitos contra a ordem tributária, que estarão conosco aqui Vinícius Leal Cavalheiro, Eduardo Rodrigues Campos e Karine Susan Oliveira Gomes de Cuesta. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Acompanhe agora como foi o evento Muda Rio, um painel de debates nas áreas de segurança, crise fiscal, saúde e educação com foco nas eleições de 2018. Uma iniciativa inédita do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro deu início ao movimento #MudaRio, um outro olhar, uma nova direção. O evento aconteceu durante os meses de maio e junho, na sede do MPRJ. Foram 4 encontros para debater questões de total relevância para a sociedade fluminense. O evento foi realizado pelo MPRJ por meio do Instituto de Pesquisa e Educação, o IEP, do Ministério Público do Rio de Janeiro. Participaram da mesa de debate do movimento #MudaRio procuradores de justiça, promotores e especialistas renomados nos assuntos debatidos. Na plateia, além da sociedade civil organizada, que lotou o auditório durante os 4 dias de evento, também compareceram pesquisadores, professores, universitários, agentes de segurança pública e profissionais de diversas áreas. Foi um ciclo de debates com painéis sobre segurança pública, crise fiscal, saúde e educação. No dia 4 de maio, o tema segurança pública deu início aos debates. No segundo encontro, no dia 11 de maio, a crise financeira foi o foco dos debates. E no dia 18 do mesmo mês, foi a vez de discutir nosso sistema de saúde. E para finalizar, no dia 15 de junho, o evento tratou a questão do sistema de educação e da valorização do magistério. Muito obrigada, me sinto contemplada, não só como presidente do Conselho Estadual de Educação, mas como cidadã desse Estado. Parabéns. Todas as propostas e sugestões que surgiram durante esses debates fazem parte do documento oficial, que será encaminhado pelo Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen, aos candidatos ao governo do Estado do Rio, para que eles avaliem a possibilidade de inclusão das sugestões em seus programas de governo. Sem dúvida, eu acho que o movimento #MudaRio é um movimento de uma ação prospectiva das sugestões que nós podemos fazer aos futuros candidatos ao governo do Estado do Rio e, acima de tudo, sobre políticas públicas relevantes, como saúde, educação, segurança pública e a área fiscal. Eu tenho certeza que eles terão um olhar apurado sobre todas as questões debatidas aqui e vamos chegar a um resultado final positivo. E agora nós vamos saber quais são os principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. É com você, Patrícia. Olá, José Fernandes. Vamos aos destaques? O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen, recebeu diretores do Instituto de Segurança Pública, o ISP. As duas instituições estão estabelecendo uma parceria para o compartilhamento de dados. Na reunião, Gussen apresentou a plataforma digital MP em Mapas, que reúne informações dos municípios e do Estado do Rio. O objetivo principal da parceria é ampliar a compreensão sobre a criminalidade no Estado do Rio de Janeiro. E a Praça Antenor Fagundes, em frente à sede do Ministério Público do Estado do Rio, no centro, passa a se chamar
Praça Procurador-Geral de Justiça Hermano Odilon dos Anjos. Falecido em março de 2007, Hermano foi Procurador-Geral de Justiça do antigo estado da Guanabara e do estado do Rio. A cerimônia comemorativa da homenagem ocorrerá no dia 14 de dezembro como parte da programação dos festejos pelo Dia Nacional do Ministério Público. E, para finalizar, entrou em vigor a resolução que regulamenta o fornecimento de cópias, impressões e mídias de armazenamento, assim como autenticação de documentos, processos e procedimentos no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio, com o intuito de facilitar ainda mais o acesso à informação. A resolução possibilita a veiculação de solicitações por meio de correio eletrônico e a utilização de câmeras fotográficas, equipamentos portáteis de digitalização ou dispositivos similares nas dependências do MPRJ, para a obtenção de cópias digitais de documentos sem custo ao interessado. Quer saber mais? Acesse nosso site mprj.mp.br e veja todas essas notícias na íntegra. Até a próxima, José Fernandes. Obrigado, Patrícia, pelas suas informações. E esse foi o MPRJ, sempre atuante e resolutivo. Muito obrigado mais uma vez, Patrícia. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas não saia daí porque MP Cidadão volta já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e aqui no estúdio eu recebo os promotores de justiça e coordenadores do GAESF, que é o Grupo de Atuação Especializado em Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem Tributária, que são eles Vinícius Leal Cavalheiro, Eduardo Rodrigues Campos e Karine Souza Oliveira Gomes de Cuesta. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso MP Cidadão. O nosso tema está sendo muito solicitado, né? A gente fez uma série tocando em alguns assuntos, mas nesse programa aqui eu queria voltar com o doutor Vinícius. Eu queria que o senhor explicasse para a gente novamente o que é o GAESF e perguntando, os outros MPs do Brasil, o senhor tem conhecimento se eles estão tendo o mesmo tipo de preocupação de criar grupos especializados nas questões tributárias e fiscais? Mais uma vez agradeço a oportunidade, Zé Fernandes, ao programa. O GAESF ele foi instituído, talvez até por conta de uma especificidade do Rio de Janeiro, né? Estávamos já ingressando no regime de recuperação fiscal. Isso fez com que a gente avançasse em comparação com os outros estados, pegando a análise da política financeira, macrofinanceira e orçamentária do Estado. Quando eu falo Estado, eu faço uma ressalva de que é Estado lato sensu, tá? É Estado e municípios. O que a gente tem de paradigma com outros estados, em comparação, é que tanto quanto também acontece no GAESF do Rio de Janeiro, nos outros estados quase sempre são focados no combate aos ilícitos, aos crimes contra a ordem tributária, na parte propriamente dita da sonegação fiscal. Aí podem ser tributos de competência do Estado e dos municípios. Mas, afora isso, aparentemente, até onde temos conhecimento, só no Ministério Público do Rio de Janeiro que tem um grupo especializado focado na parte tributária, orçamentária e financeira do Estado. Doutora Karine, o GAESF ele atua sobre as contas, por exemplo, de algum município especificamente? Vai a esse tipo de minudências? Sim, o GAESF tem atuado, né, nas contas de alguns municípios, né? Uma das características do GAESF é trabalhar com integração com os outros órgãos públicos, né, facilitando o compartilhamento de dados e informações, né, fiscais nesse sentido. Então, o Ministério Público, por exemplo, fez uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado para que a gente possa trabalhar os dados de arrecadação de tributos municipais, tais como IPTU, ISS, ITBI. Né, o Tribunal de Contas fez auditorias governamentais em todos os municípios do Rio de Janeiro para ver como é que está essa arrecadação. A maioria delas é muito insuficiente. Né, eles fizeram várias questões que devem ser trabalhadas pelo município através de um plano de ação e, na verdade, que foi observado que nenhum município fez isso adequadamente. Então, o GAESF entrou nesse momento, nessa oportunidade, para que a gente possa dar uma força, assim, né, de alguma forma, trazer os municípios para que assinem um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo à realização daquelas ações. Isso está sendo feito agora com o município de São Gonçalo, é o primeiro município que foi trabalhado pelo GAESF, já está em fase final. E nesse termo de ajustamento de conduta, o município está se comprometendo a realizar esse plano de ação, fazendo a revisão da planta genérica de valores, né, para
para a atualização dos valores do IPTU, implementar inúmeras ações para melhorar a arrecadação do ISS, né, e com isso sair daquele patamar que o município sempre tem, de uma frustração de receita, porque eles geralmente estimam a receita lá em cima. Essas receitas elas nunca são arrecadadas e aí há uma frustração muito grande que parece que o município está num estado de calamidade financeira. Isso aconteceu com alguns municípios aqui do Rio de Janeiro. Ou seja, estimou-se a arrecadação acima de um patamar viável, né, num momento de crise financeira, e aquilo não foi arrecadado e pareceu, né, surgiu então uma situação de calamidade financeira. E aí dá brecha para um monte de situações, como de dispensa, né, de cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente está trabalhando junto com os municípios, tentando estabelecer esse termo de ajustamento de conduta para que eles adotem essas providências e melhorem o seu perfil arrecadatório. Pois é, doutor Eduardo, então quer dizer, o MP aqui do Rio de Janeiro, pelo menos, ele acaba tendo uma atitude proativa, né, nesse setor, né? Com certeza. E essa proposta com relação ao município de São Gonçalo, a gente pretende expandir para outros municípios, de forma que eles possam incrementar a arrecadação deles e até mesmo notificar o Ministério Público das hipóteses de que eles constatem crime contra a ordem tributária. Inclusive até, desculpa interromper, pegando um pouco de gancho que a doutora Karine e o doutor Eduardo falaram, se a gente vive num estado de dependência, por exemplo, 92 municípios do Rio de Janeiro, com relação às transferências do Estado, e hoje estamos vivendo o Estado num regime deficitário, na casa de 16 bilhões de reais por cada LOA, cada lei orçamentária, obviamente que o efeito cascata disso é gerar um déficit orçamentário também nos municípios. Como é que a gente reverteria isso no primeiro momento? Fortalecendo a atividade fazendária nos seus diversos setores, para que aquela incrementação do tributo que somente lhe compete fazer seja mais efetiva. Isso parte também no combate à sonegação fiscal, porque, por exemplo, do que a gente recebe em termos de representação fiscal para fins criminais, 95% ou mais dessas representações são todas elas focadas em ICMS, tributos do Estado. Raríssimos são os casos de sonegação fiscal comunicadas ao Ministério Público de sonegação envolvendo tributos municipais. Não que isso não ocorresse, simplesmente porque as próprias fazendas municipais não estão suficientemente aparelhadas com auditores fiscais em número suficiente, ou com um know-how, ou com uma expertise, para poder gerar esse tipo de informação e aí comunicar ao Ministério Público acerca das sonegações. Olha, o programa está muito interessante. Quando a gente fala aqui do Rio de Janeiro, a gente acaba falando para todo o Brasil, mas a gente vai fazer agora um pequeno intervalo. Não sai daí, porque o MP Cidadão volta já já com novos esclarecimentos. Não sai daí. E nós estamos de volta com o MP Cidadão, né? Falando aqui sobre as questões do direito tributário, das questões envolvendo aqui as finanças públicas. Eu queria começar esse bloco com o doutor Vinícius. Doutor Vinícius, dá para o Estado, aí falando no ente abstrato, né? Pode ser a União Federal, enfim, Estado e município, ele conseguir organizar suas finanças e sair dessa situação toda que a gente vive no Brasil há tanto tempo? Plenamente factível, Zé Fernandes, plenamente factível. A gente tem que tentar, de certa forma, construir uma base de legitimidade política e legal para aquelas ações de governo possam perdurar a médio e longo prazo. O problema é que a impressão que nos dá é que a cada 4 anos se desfaz todo um planejamento que havia sido feito no governo ou na gestão anterior. Se você tem uma determinada meta, essa meta constituída na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, é porque ela serve para perdurar por mais tempo do que um ano. O que a gente vê, tantas vezes ao sabor de uma crise específica ou ao sabor de um gosto político, seja ele qual for o movimento, é que um caminho quase sempre é desviado. O que a gente vê, por exemplo, muito em termos de política orçamentária, é que agora, por exemplo, vivenciamos uma crise de combustível. Por causa dessa crise, cada estado adotou uma postura. O do Rio de Janeiro foi alterar a alíquota, diminuindo ela. Mas, olha, já estamos no meio do ano. Isso significa dizer que o que havia sido planejado no início, com base naquela arrecadação, já vai ser frustrada. Qual a outra forma de arrecadação que a gente vai ter para cobrir aquele buraco da diminuição da alíquota desse tipo de atividade? Não estou dizendo que não seja justo.
Acho, de repente, até que a carga tributária é alta demais, mas teríamos que fazer uma discussão muito maior para isso. A questão é a falta de planejamento, de execução desse planejamento a médio e longo prazo. E aqui no Rio, nós estamos num momento muito especial, que é de cumprimento do regime, né, de recuperação fiscal, né? Então, ou seja, as dívidas lá com a União estão suspensas e é o momento que o Estado tem para trabalhar suas receitas, para buscar melhorar sua eficiência arrecadatória e, com isso, pagar, né, os seus projetos sociais, suas dívidas, Receitas próprias, né? Quando a gente fala em receita, a gente tem que imaginar que a receita é proveniente de uma atividade típica do Estado. Não é buscar empréstimo, não é antecipar receita. Porque isso, na verdade, gera uma dívida no governo futuro, nos anos futuros, que acabam se somando à ausência de uma receita própria, aumentando muito mais o déficit. Pois é, doutor Eduardo, a doutora Karine falou do município de São Gonçalo especificamente, né? Os municípios, de uma maneira geral, certamente o que acontece aqui se espelha em outros municípios também, Brasil afora, né? Eles estão equipados tecnicamente para lidar com esse emaranhado também? Zé Fernandes, eu acredito que não. Hoje a gente vê na arrecadação dos municípios, através do Laboratório de Análise do Ministério Público, que eles não têm estrutura suficiente para lidar com todas essas questões que envolvem as receitas públicas e as despesas públicas. Aliás, não é um trabalho muito fácil, imagino eu, porque cada município tem uma especificidade, né? Exatamente. Uma questão local que é tributável em um, mas no outro não é, e por aí vai. Mas todos eles têm as mesmas carências. Tem que ter, né, suporte para essa administração fazendária, né? Isso tem que ter em todo município, né? Auditores fiscais capacitados, tecnologia, computadores, sistema, isso tem que ter. Daí, doutora Karine, quando o Ministério Público ele estabelece um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, uma situação como essa, ela pode entrar nesse bojo? Por exemplo, o município ter que contratar ou ter que se adequar determinadas estruturas fiscais para cumprir a sua meta? Sim, claro, com certeza. A Constituição, inclusive, diz que as administrações fazendárias, elas têm prioridades, né, nos recursos. Então, assim, o município tem que investir, isso tem que ser tratado como um investimento e não uma despesa, né? Então, quando a gente percebe que o município ele não está adequadamente estruturado para cobrar os tributos da sua competência, sim, a gente pode inserir isso no termo de ajustamento de conduta para que ele faça concursos públicos, para contratar auditores fiscais, para que ele possa capacitar esses auditores, para que ele possa comprar computadores, sistemas que possam facilitar a análise das informações. Agora, doutor Vinícius, a gente está no nosso país, temos as vésperas de eleição presidencial, né? Onde essa questão da dívida pública ela vai ser tocada, né? O Brasil tem alguma chance, se a gente não reformular essa história toda, ou vamos ter que ter apenas um gestor dessa massa falida no futuro? A gente vai ter que ter alguém que vai só administrar esse caos. Nós temos que apostar que sim, né, Zé? Porque, na verdade, quando a gente fala em dívida, não quer dizer que a dívida seja algo nefasto. A dívida ela tem que atingir um patamar que ela seja factível de ser alcançada. Então, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos equacionado, em termos médios, a questão da dívida, uma vez que a União assumiu como avalista as dívidas que todos os estados tinham, inclusive do Rio de Janeiro, num patamar de pagamento de 13% da receita. A partir do momento, em 2010, que o Estado conseguiu pegar outros empréstimos além daquele, o nível de endividamento aumentou, comprometendo os recursos públicos para o custeio da saúde, da educação. Porque, veja bem, pagamento de dívida vem em primeiro lugar. O que sobra vira receita corrente líquida para fazer frente às despesas constitucionais, das obrigações constitucionais que o ente público tem. Quanto mais aumentar a dívida, menos recurso eu vou ter para poder investir em política pública. Essa é a regra do jogo. Então, quer dizer, doutor Eduardo, quer dizer, nenhum discurso de nenhum político, seja candidato a deputado federal, senador, governador, presidente da República no Brasil, que não levar em consideração essas questões que vocês estão levantando aqui no nosso programa, vai proporcionar alguma melhoria para o cidadão. Seria isso? Exatamente. Pode renegociar, pode prorrogar o prazo de pagamento, pode diminuir a taxa de juros, colocar isso num nível que seja equacionado dentro do seu orçamento, fazendo com que não se prejudiquem as políticas públicas. Mas se a discussão for, de novo, pegar mais dinheiro emprestado para tapar o rombo financeiro daquele ano, ele vai acabar comprometendo ainda mais
as receitas futuras. Quer dizer, todas as promessas que falam em melhoria de educação, saúde, saneamento básico e tal, elas vão esbarrar nessa questão, né, doutor Vinícius? Necessariamente. Se isso não for enfrentado, todas as promessas serão de plano mentirosas. E eu vou somar a isso um combate efetivo à sonegação. A sonegação hoje está atingindo um patamar na faixa de, uns dizem 40 bilhões, né, 40 bilhões de reais, outros falam em 20. Isso no plano nacional? No plano estadual. Estadual. Se eu estou falando em 40 bi, é quase a receita do orçamento ano, que é 52. Hoje o GAEST mostrou um crescimento na faixa de um ano para cá de mais de 100 denúncias em que foram oferecidas em face de sonegadores, que chegou a um patamar de mais de R$1 bilhão, só em um ano. Então, o investimento no combate à sonegação, olhar para o endividamento público consolidado, diminuir as despesas, porque também as despesas públicas hoje estão num patamar que estão quase que insustentável, comprometendo aí percentuais superiores ao que a lei de responsabilidade determina. Enfim, há uma série de medidas orçamentárias que precisam ser revistas para que aí sim ele possa investir em saúde, educação e segurança, que são os 3 pilares do Estado, né? Olha, a gente espera que com o nosso programa de hoje a gente tenha dado mais luz sobre essa temática, né? E você, prezado telespectador, né, e também eleitor, preste atenção no que seus candidatos estão falando sobre essa temática, porque nós vimos aqui que se essa questão do orçamento público não for bem enfrentada, todas as outras promessas elas não vão dar em lugar nenhum. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode mandar o seu e-mail que está aparecendo aí na base do seu monitor, e eu agradeço mais uma vez a presença dos nossos convidados de hoje e esperamos vocês no nosso próximo MP Cidadão. Um grande abraço e até lá.